I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Oi, turma, tudo bem? Vamos continuar resolvendo situações problema com adição e subtração, tá bom? Então, não tem muito o que falar, é só pegar o seu material e vir para a mesa da Pro. Aula 7. Diferentes tipos de laranja. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver e elaborar problemas. Questão número 1. No sítio do Sr. William, há vários pés de laranja Bahia, laranja pera, laranja lima e laranja seleta. Juliana, sua filha, registrou em uma tabela as quantidades de laranja colhidas no segundo semestre de 2020. Antes de observarmos aqui essa tabela, segundo semestre corresponde aos 6 últimos meses do ano, no caso de julho até dezembro. Vamos à tabela. Aqui temos o nome da tabela: laranjas colhidas no segundo semestre de 2020. Na primeira coluna, temos os tipos de laranja. E na segunda, a quantidade colhida de laranja de cada tipo. Então, vamos começar aqui, ó. A laranja Bahia tem como quantidade 260. A laranja pera, 320. A laranja lima, 285. A laranja seleta, 168. O total é você quem vai calcular fazendo a soma dos 4 números que aparecem nessa tabela. Então, agora você vai fazer uma adição e calcular o total de laranjas colhidas. Com base nas informações apresentadas na tabela, responda as questões. Questão da letra A. Quais os 2 tipos de laranja que tiveram maior quantidade colhidas? Então, você vai vir aqui agora, observar quais os 2 maiores números e verificar a qual tipo de laranja eles se referem. E anotar aqui os nomes dos tipos de laranja, certo? No caso, os 2 tipos que foram, que tem maior quantidade. Letra B. Quantas laranjas foram colhidas no segundo semestre de 2020? Lembra quando eu pedi para vocês completarem já a tabela? Pois bem, aqui você já pode colocar a resposta do total de laranjas, porque eu já falei para você calcular antes. Caso você não tenha calculado, você pode fazer isso agora. Então, você vai somar 260 mais 320 mais 285 mais 168. Pode fazer também o algoritmo, no caso, a continha montada, tá? Não tem problema. Letra C. A colheita de laranjas pera superou 10 dúzias? Então, olhe na tabela a quantidade de laranjas pera que foram colhidas e veja se ela superou 10 dúzias. Como saber quanto vale 10 dúzias? É simples. Uma dúzia é 12. Então, você vai multiplicar 12
por 10. Lembra? Você traz para cá o número e acrescenta o 0 ao final. Então, superou 10 dúzias? Se foi mais que 120, então quer dizer que superou. Então, você coloca que sim. Se foi menos, coloca que não. Mas, de acordo com essa pergunta aqui, ó, eu acredito que foi mais. Superou 20 dúzias? Para calcular quanto equivale 20 dúzias, é só você multiplicar por 2 o total de 10. Aqui, ó. Vejam só. Se 10 dúzias equivale a 120, 20 dúzias serão 2 vezes 120, certo? Então, feita essa operação, você acha que superou 20 dúzias? Sim ou não? De acordo com seu cálculo. E depois, superou 30 dúzias? No caso, para saber quanto equivale 30 dúzias, você pode agora fazer o seguinte: multiplicar 120 por 3. E aí, veja se superou ou não. Questão número 2. Leia o texto a seguir e elabore uma situação-problema a partir das informações apresentadas na tabela da atividade 1. Na tabela da atividade 1, tem o total das laranjas que foram colhidas e também a quantidade referente a cada tipo de laranja, certo? Vamos ler aqui o texto. No primeiro semestre de 2021, o senhor William deseja colher 1.200 laranjas. Então, aqui, ó. Ele deseja colher esse total aqui, 1.200. Se você preencheu já a tabela e a letra B da questão 1, você já sabe quantas laranjas foram colhidas ao todo no segundo semestre de 2020. Agora, no primeiro semestre de 2021, que é do ano seguinte, e os 6 primeiros meses do ano seguinte, no caso 2021, ele precisa... Questão número 2. Leia o texto a seguir e elabore uma situação-problema a partir das informações apresentadas na tabela da atividade 1. Vamos ler o texto primeiro. No primeiro semestre de 2021, o senhor William deseja colher 1.200 laranjas. Então, ele deseja, colher essa quantidade aqui, ó, 1.200, certo? Se você chegou até aqui, acredito eu que já tenha calculado o total de laranjas que foram colhidas lá no segundo semestre de 2020. Para o primeiro semestre, que no caso são os 6 primeiros meses de 2021, o senhor William, que é o dono lá do sítio, quer colher 1.200, certo? Então, aqui, para criar a situação-problema, você pode pensar da seguinte forma. Senhor William, seu William, colheu X quantidade de laranjas no segundo semestre de 2020 e pretende colher no primeiro semestre de 2021 1.200. Quantas laranjas a mais ou a menos ele deverá colher para alcançar
a sua meta, para alcançar o seu objetivo. Então, isso que eu acabei de falar já pode ser uma situação problema. Cabe a você organizar essas informações e copiá-la aqui, certo? Isso é uma sugestão, mas você pode pensar em outra situação utilizando aqueles dados da tabela, tá bom? Então, eu pensei nessa situação, em falar de quantas laranjas a mais ele precisa colher agora no primeiro semestre deste ano para atingir o total de 1.200 laranjas. Isso comparado ao que ele colheu no segundo semestre de 2020, tá bom? Então agora é com você. Turminha, fim da nossa atividade. Maravilha! Antes de ir embora, inscreva-se no canal da Pro, curta, dê chuva de likes nesse vídeo, compartilhe aí com quem você quiser, com a sua turma inteira. Vão nas redes sociais da Pro Carla, sigam, curtam e tudo mais. Tchau, um super beijo, a gente se encontra aqui, hein? Não fujam!